que você acha da Nintendo não legendar os seus jogos? Pleno 2025, isso ainda é um assunto muito polêmico e às vezes acaba até em porrada. Afinal de contas, não pode falar mal da Nintendo, né? Fala mal da minha Nintendo! Tem gente que é chorando de verdade, passa muito pano, mas a gente tem que falar. É 2025 e a Nintendo é a única que ainda não legenda todos os seus jogos exclusivos. É verdade. Você vai pro Play, todos os jogos exclusivos são legendados e o melhor, até dublado. Vai pro Xbox, idem, todos os exclusivos são legendados. Aí você pega aqueles jogos indies que são lançados, às vezes para uma plataforma só, e às vezes aquele jogo indie ainda também tá legendado e o jogo da Nintendo não tá. Talvez seja só um pouco de falta de vergonha na cara da Nintendo para começar a traduzir de verdade, ou simplesmente eles não querem gastar dinheiro procurando traduzir os jogos para o Brasil. Afinal de contas, para que lançar português se eles vão lançar espanhol da América Latina, né? Vai atingir um público muito grande. Afinal, o Brasil é bem pequenininho e deve falar espanhol também. Assinado o diretor da Pokémon Company da América Latina. Ainda sobre esse assunto, é um negócio tão polêmico, gente, que é complicado. Mas eu vou perguntar pra vocês. Vocês lembram das vezes que a Nintendo traduziu algum jogo de Nintendo Switch? Com certeza você não vai lembrar de todos os jogos que foram traduzidos. E tem jogo que provavelmente, assim como eu, tive que dar uma pesquisada pra lembrar. Não lembrava que tinha saído em português. Então eu separei aqui dentro do site, eu achei aqui um site que listou os jogos até o ano passado, chamado Nintendo Boy, e lá ele colocou uma lista de jogos que saíram em português pro Switch, e tinha jogo que de verdade eu não lembrava. Então pra gente começar, os jogos que foram lançados com legendas em português, a gente teve o lançamento do Pikmin 4, que o jogo saiu totalmente legendado em português. Esse eu tava na dúvida, eu joguei ele no lançamento, mas eu não lembrava de verdade que tinha legendas em português. Em sequência, a gente teve o Kirby Return to Dreamland Deluxe. Esse daqui vai gerar uma polêmica, hein? Porque tem gente que simplesmente fala que a Nintendo não traduz jogo remaster ou jogo antigo que ela trouxe de volta. Vídeo Donkey Kong, Xenoblade Chronicles X, que vai sair de 20 agora, Mario RPG, que eles realmente, literalmente, refizeram o jogo, então aqui não é um remake, não é um remaster, porque é jogo antigo, então eles não vão traduzir. Mas agora fala pra mim, como é que o Kirby, que é um jogo de Nintendo Wii, chegou traduzido em português? Puta, quebrou a sua teoria, né? Não dá pra ficar passando pano toda hora pra Nintendo, né? Em sequência, a gente teve o Kirby Dream Buffet, o Mario Strike, Princess Peach, aí teve o Pokémon Unite, ou Unite, não sei como pronuncia. Entretanto, esse daqui é certeza que ia sair em português, porque é jogo de celular, é competitivo, então como sai pra plataforma de celular, a galera vai ter que jogar isso aí em português, então tem que ter aquele cuidado a mais, assim como o Pokémon GO, né? Senão seria muito relaxo. E até então, por hora, ele junto com o Pokémon GO é o único Pokémon que a gente vai ter em português. Tivemos a coletânea Nintendo World Championships NES Edition, F099, e até então, jogos pequenos. Mario Party Superstars, Mario Party Jamboree, que foi o último que saiu, Mario Wonder, Mario Kart com português de Portugal, Luigi Mansions 3 também com português de Portugal, New Super Mario Bros. O Deluxe, e aí começou a melhorar, porque aí a Nintendo simplesmente foi lá e trouxe o Zelda Echoes of the Wisdom, RPG, é menor do que um Zelda convencional, tipo Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom, porém, totalmente em português. E aí ela foi lá e lançou o Mario Luigi Brothership totalmente em português. Então sim, ela deu atenção para alguns jogos, até a mais do que eu lembrava que ela tinha lançado, e ainda tem nessa lista aí um jogo de 4 anos atrás, que foi um jogo também remaster lá do Wii U, que é o Mario 3D World mais Bowser's Fury, que foi algo inédito pro Switch em português. Então, a teoria de fato que eu falei pra vocês, da Nintendo não traduzir jogos remasters, foi por água abaixo. Ela não traduz quando ela não tem vontade ou ela não quer. E claro que nessa brincadeira a gente vai ter alguns outros jogos que também estão localizados, como por exemplo jogos de celular, como por exemplo Mario Kart Tour, Mario Run, entre outros games aí, até mesmo de Switch, como Switch Sports, etc, etc. Se eu esqueci algum jogo exclusivo feito pela Nintendo, diz aí pra mim nos comentários. Mas fala aí, você lembrava que tinha tantos jogos oficiais da Nintendo traduzidos? Eu juro pra vocês que eu não lembrava de todos esses jogos, não. Pra mim, alguns jogos citados ali nem estavam em português. Que bom que tá, né? Entretanto, isso não vai isentar a Nintendo de ter a responsabilidade de traduzir os jogos ou não. Ela simplesmente continua sendo uma única plataforma que tá atacando foda-se pra você consumidor e ainda continua tendo gente que passa o pano. Olha esse exemplo aqui embaixo de um comentário que rolou aqui no canal, onde o inscrito simplesmente falou que ainda a gente acha que tem que tudo vir em português. Sim, eu acho que tudo tem que vir em português. Afinal de contas, 2025. A gente tem que ter as coisas traduzidas, localizadas. Não é porque, ai, vocês pirateiam, a gente pirateia. Essa desculpa não cola mais.
o mundo inteiro pirateia, o desbloqueio vem de um gringo, por sinal, o cara que desbloqueou o Switch é gringo, os emuladores eram gringos, com exceção do Rio Jinx. Então essa desculpa de que é porque o Brasil pirateia, não vai colar, porque todos os países pirateiam até mais do que a gente. E aí, pra gente finalizar, e entra um assunto bem polêmico, que é quando a galera simplesmente traduz um jogo de forma unoficial. Pega o jogo de forma pirata mesmo, literalmente, e roda no desbloqueio ou no emulador, com uma tradução feita pelos fãs. E aí, o que você acha dessa questão? A galera deve traduzir, isso é ruim, é prejudicial para a empresa, ou tem que traduzir de fato o jogo, afinal a Nintendo não está se preocupando em traduzir? Para mim, eu acho que causa uma imersão muito maior para o jogo, ele estando localizado, por mais que algumas traduções feitas por fãs não estejam naquele estado 100% perfeito, algumas sejam feitas por Google Tradutor, outras por IA, e ainda precisem de revisão. Até mesmo aquelas que são feitas de forma humanizada acabam ficando meio falhas, mas já é outra experiência totalmente diferente para o jogo. Diz para mim nos comentários a sua opinião sobre esse assunto geral. A Nintendo não lançar legendas ainda em todos os jogos em 2025, e claro, né, sobre a tradução feita por fãs.